Saudações, pessoal, aqui está o professor Sansão para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na aula passada. Semana passada não tivemos aula devido à avaliação, né? Mas hoje nós vamos dar uma continuidade ao assunto, lembrando que, só para a gente dar só uma relembrada sobre o que estudamos na aula passada, nós trabalhamos sobre o capitalismo e o socialismo, ou seja, nós trabalhamos sobre essas duas ideologias. O sistema capitalista, trabalhamos sobre as fases do capitalismo, da mesma forma trabalhamos sobre o socialismo, ok? Então, como foi prometido na aula passada, que hoje nós iríamos dar uma continuidade e iríamos falar um pouco sobre a ordem bipolar e sobre a Guerra Fria. Vejam só, quando pensamos na ordem bipolar, pensamos o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, lembramos que os Estados Unidos e a União Soviética, eles eram aliados, ou seja, eles estavam lutando contra no caso, a Alemanha, ok? E suas aliadas, pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Então vejam só, eles estavam ali aliados. Só que após o final da Segunda Guerra Mundial, lembramos que o mundo ele ficou dividido em duas partes, ou seja, em dois polos. Tivemos o polo capitalista e tivemos o polo socialista. Então vejam só, nessa questão da Segunda Guerra Mundial, ela trouxe algumas consequências e trouxe algumas vantagens para algumas das potências. A primeira delas, que foi uma consequência negativa, foi o enfraquecimento das grandes potências europeias. Se fôssemos analisar a questão da Alemanha, a questão da Inglaterra, França, então eram potências, ok? Porém, mas devido à guerra, essas potências estão em conflito. Uma das primeiras coisas que podemos citar é a questão industrial, que basicamente parou. Então, isso levou a uma forte dependência desses países em relação às outras potências que, logo após a Segunda Guerra Mundial, iriam se transformar em superpotências. Então, houve a emergência de duas novas potências, ou seja, no caso a União Soviética e os Estados Unidos, que antes da Segunda Guerra Mundial não era uma potência, ok? Então, essas duas superpotências, feito está escrito, elas influenciaram e dominaram alguns territórios, ou seja, além delas influências, procuravam disseminar mais ainda. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela ficou dividida, se fôssemos analisar, em duas partes. Tivemos a parte ocidental e tivemos a parte oriental, onde a parte ocidental tínhamos ali os países capitalistas, ou seja, influenciado diretamente pelos Estados Unidos. E tivemos a Europa Oriental, que estava diretamente influenciada pela União Soviética, ok? Então, os Estados Unidos foi o maior beneficiado, porque enquanto os países estavam em guerra, ele estava ali, em guerra tudo, mas ele estava desenvolvendo questão de armamentos, a questão de produção de armamento foi grande. Para vocês terem uma noção, feito escrito, era produzido um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. Ou seja, o alto nível de produção que teve devido à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a necessidade das potências, as potências se endividando, precisando, se destruindo, e automaticamente a economia estava parada. Então, eles precisavam de outros países. E no caso, emergiu nesse exato momento os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, a indústria aeronáutica passou a liderar
a indústria americana, ok? Então, do outro lado tinha a doutrina Truman, que era, ou seja, uma reação à expansão soviética na Europa Oriental, ok? Vamos adiante que a gente vai tratar mais para frente. Eu coloquei para vocês uma imagem, que essa imagem ela vai tratar basicamente sobre todo esse processo, envolvendo também a questão da Guerra Fria. Então vejam só, teve o início desse processo foi após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de um lado você tinha os Estados Unidos e do outro tinha a União Soviética, ou seja, teve essa divisão, ou seja, você teve uma bipolaridade, ou seja, eles disputavam o mundo a partir de uma ideologia. Nós trabalhamos sobre a questão do capitalismo e do socialismo, as suas características, o que cada um defendia, ou seja, qual era a sua base, o que eles tinham como prioridade, como é que era a sua economia, o seu sistema de produção. Então, cada um ia defender o seu lado, ok? Cada um ia dizer que o capitalismo era melhor, ou seja, eles defendiam a expansão do capitalismo, e do outro lado você tinha a União Soviética, que defendia o socialismo. Então, nisso você tem, ou seja, a divisão do mundo, ou seja, em dois polos, ou seja, uma divisão bipolar. Nos Estados Unidos você teve o Plano Marshall. O que quer dizer essa questão do Plano Marshall? Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, uma das influências desses dois países, essas duas superpotências, para dominar territórios, foi nada mais nada menos do que uma estratégia geopolítica de financiar esses países devido à reestruturação desses países que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos ficaram basicamente falidos, outros tiveram que fazer a reconstrução. Então, o Plano Marshall nada mais é do que um incentivo econômico por parte dos Estados Unidos para os países ir se reerguendo. Do outro lado, você já tem a União Soviética que criou o Comecon, que é basicamente o mesmo sistema, ou seja, as mesmas características do Plano Marshall. Ou seja, ajudar os países, ou seja, isso é uma lógica. Isso é uma lógica, algo parecido que nós observamos hoje é no meio político. Ou seja, você tem uma certa influência de um lado para chamar aquela pessoa para o seu lado. Ou seja, aqui não era diferente. Então, você tem todos esses planos para fazer toda essa questão do financiamento. Do outro lado, você tem a OTAN, que ela tentava impedir a expansão do socialismo. Então, observem bem como é louco esse negócio. O que uma criava, a outra criava também. Então, os Estados Unidos criou a OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Sempre as mesmas características. Nessa época, houve muita questão de inteligência e de espionagem no mundo. Ou seja, uma queria saber o que a outra estava fazendo, que foi justamente um reflexo disso. Então você tinha a CIA, que é a Companhia de Inteligência Norte-Americana, que vemos muito, assim, eu creio que a maioria de vocês, ou talvez todos vocês, já assistiram algum filme que tratava sobre essa questão da CIA. A CIA era, ou seja, era o centro de inteligência norte-americano. Do outro lado teve a KGB, que tinha justamente a mesma estrutura, ou seja, uma agência de espionagem da União Soviética. Então, tivemos o início de quê? Da Guerra Fria. Ou seja, foi um período intenso de exatamente 46 anos. Ou seja, foi, como podemos dizer, uma loucura. Ok? Uma loucura. Então, quando vamos trabalhar sobre essa questão da Guerra Fria, ou seja, os Estados Unidos, o que foi um marco nesse processo pós Segunda Guerra Mundial, para mostrar para o mundo a sua potência,
bélica e econômica, de preferência bélica, foram as duas bombas nucleares. Teve a bomba de Hiroshima e a de Nagasaki. A segunda foi a maior, no sentido de impressionar o mundo. Por quê? O sentido dos Estados Unidos fazer isso nada mais era do que mostrar para o mundo e para a União Soviética o seu poder bélico, o seu poder militar. Então, a segunda, por que eu digo que a segunda foi maior? Porque vejam bem, na segunda, quando teve a primeira, alguém poderia pensar que foi uma coincidência. Só que a segunda veio realmente provar que os Estados Unidos estavam dominando a técnica de construção de armas nucleares. Ok? Então, em 1949, a União Soviética começou a criar as suas próprias bombas nucleares. Então, aí já começa, podemos dizer que o maior começou, talvez, o auge da Guerra Fria. Aí a gente pode perguntar, vocês podem perguntar, professor, mas por que Guerra Fria? Quando pensamos em Guerra Fria, nós temos a analisar o seguinte: não teve um confronto direto entre os Estados Unidos e entre a União Soviética. Não teve esse confronto direto entre eles, ok? Então, o que aconteceu? Aconteceu são guerras, são conflitos regionalizados. Quando vamos os pontos chaves nesse processo, a gente vê os 13 dias que abalaram o mundo, que foram a crise dos mísseis de Cuba. O que aconteceu? A União Soviética, ela pegou e criou uma base militar em Cuba, como se fosse uma forma de se defender, ou seja, essa base militar com esses mísseis nucleares já estava pronto para agir e atacar os Estados Unidos. Então, devido a alguns pactos, entre o presidente Kennedy e o ministro da União Soviética, Sputnik, eles conversaram entre eles, ou seja, acabaram com esses mísseis, ou seja, essa base militar que tinha ali em Cuba, ok? Então, você teve vários conflitos pelo mundo. Feito eu falei, não houve um conflito direto entre as duas potências. Houve um conflito regionalizado. Ou seja, você teve a Guerra das Coreias, onde até hoje você tem, por exemplo, a Coreia do Norte socialista e você tem a Coreia do Sul capitalista. Ou seja, elas eram um país só. Ou seja, aquela península coreana, ou seja, era um único território. Então houve essa influência. O que aconteceu? Os Estados Unidos começou a dominar aquela parte devido à sua influência tudo ali na Coreia do Sul. Então, um dos grandes aliados que podemos observar da União Soviética é a China. Então, o que acontece? A Coreia do Norte ela está ali como se fosse um entreposto entre a Coreia do Sul e entre a China. Então, a União Soviética influenciou assim bastante nessa questão da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte ela serviu de um entrave para que as forças norte-americanas que estavam ali na Coreia do Sul adentrarem, ou seja, para influenciar na questão da China. Ou seja, que a China é uma potência, né? Se formos analisar hoje em dia, o crescimento econômico dela é absurdo. Então, nessa época, houve a corrida armamentista. Ou seja, a produção, os gastos, para vocês terem uma noção, os gastos com produção de mísseis nucleares eram altamente absurdos. A União Soviética criava muito. Até hoje, hoje não existe mais a questão da União Soviética, né? Que o RSS, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que teve a sua extinção em 1991, ou seja, não existe mais. Mas hoje você tem a Rússia. A Rússia, o poderio dela é muito grande. Quem de vocês nunca viu, por exemplo, alguma reportagem ou no YouTube ou
algum post, algum blog, alguma coisa do tipo, que falam sobre os mísseis, né, produzidos pela China, pela Rússia. Então, o medo de uma guerra nuclear é muito grande. Era e é muito grande. Então, porque se a gente analisar, tem bombas, por exemplo, nuclear, que tem capacidade de destruir a Terra. Ou seja, terços da Terra. Ou seja, uma guerra nuclear hoje, automaticamente, ela iria acabar com a Terra. Entendeu? Você hoje tem os sistemas teleguiados, você tem sistema de mísseis que muitas das vezes consegue passar por radares e o radar ele não consegue, os satélites e entre outras inteligências não conseguem de forma alguma interceptar. Ok? Então, vejam só, o marco final, o marco que determinou o fim da Guerra Fria, foram a queda do Muro de Berlim. Ou seja, você tinha a divisão da Alemanha. Ou seja, você tinha a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista dividida pelo Muro de Berlim. Então, com a queda do Muro de Berlim em 89, automaticamente, lembre-se, esses são os dois marcos principais que tratam sobre o fim da Guerra Fria. Então você tem a queda do Muro de Berlim e consecutivamente você vai ter em 1991 a desintegração da União Soviética. Ok? Mais para frente eu tenho vários slides, depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides tudinho, mas essa imagem basicamente ela reflete toda a nossa aula sobre essa questão da ordem bipolar e a questão da Guerra Fria. Depois do final da Guerra Fria, né, você tem o que chamamos de a nova ordem mundial. Ou seja, você tem influências multipolares. Ou seja, você não tem mais um polo. Nessa questão agora, hoje em dia, o contexto mudou totalmente. Não é mais voltado no sentido de material bélico. Sim, e faltou, já ia esquecendo de falar para vocês que nesse processo também teve a corrida espacial. Lembra que eu falei para vocês logo no início, quando a gente trabalhou falou sobre essa questão do Plano Marshall, da Comecon, OTAN, entre outras. Então, tudo quanto os Estados Unidos criava, você via a União Soviética criando também. Então, se os Estados Unidos estava correndo para produzir armas, a União Soviética também. E um exemplo clássico desse embate entre as duas superpotências também estava na questão da corrida espacial. Ou seja, a União Soviética mandou o primeiro satélite para fora da Terra. Aí depois mandou a primeira aeronave que foi com um ser vivo, né? E depois que teve a primeira aeronave tripulada, que eu creio que vocês já devem ter visto em aulas de história, quando fala sobre Yuri Gagarin, ou seja, foi o primeiro, né? Então, depois você já tem o marco principal dessa corrida, que foi a chegada do homem à Lua, com o primeiro homem que pisou na Lua, que é Neil Armstrong, dos Estados Unidos. Então, você tem, nesse processo, você tem como podemos dizer que uma concorrência. Um país cria uma coisa, o outro vai criar parecido, ou seja, eles tentavam a todo momento demonstrar entre eles, mostrar para o mundo quem realmente era mais poderoso. Então, pessoal, estamos terminando aqui mais uma aula, então eu peço a vocês que estudem, assistam essa aula, respondam as atividades, ok? E lembrem-se, revisem, porque próxima aula teremos uma avaliação, ok? Próxima sexta-feira nós vamos ter uma avaliação de geografia. Então, revisem as aulas, eu tenho certeza que vocês têm tempo. Peço a vocês que respondam as atividades,
participem, tá certo? E lembre-se que tudo isso é para vocês evoluírem, ou seja, evoluir o conhecimento de vocês, ok? Pessoal, esse é o final da nossa aula. Peço a todos que se esforcem. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe.